Olá, temos aqui um material bem interessante da Virtual Books Editora que mergulha na filosofia da história. Basicamente, a gente vai explorar como diferentes pensadores, ao longo do tempo, tentaram sacar qual é a do passado, sabe? Exato. Tipo, a história tem um objetivo? Segue algum padrão? Ou é só um evento atrás do outro? E como a gente pode saber o que realmente aconteceu? São perguntas grandes, né? Gigantes. E a filosofia da história usa, assim, ferramentas da própria filosofia, tipo metafísica, epistemologia, para investigar isso. O que é o passado, como a gente conhece ele. O foco não é só no evento em si, mas em como a gente pensa e registra esses eventos. Entendi. Vamos desembrulhar isso então. O material começa lá atrás, né? Grécia Antiga, Heródoto. Isso, Heródoto, o pai da história. Ele queria mais preservar a memória, né? Registrar as coisas, mesmo as mais fabulosas, talvez. A ideia era essa, preservar os feitos notáveis, sem um julgamento moral tão direto, sabe? Era o jeito da época. Mas logo depois vem Tucídides, com uma abordagem diferente, Mais crítica, pelo que entendi. bem mais crítica. Ele já buscava objetividade, focava nos grandes jogadores, usava fontes diferentes, queria achar padrões no comportamento humano, coisas que pudessem se repetir. Aí já nasce uma tensão, né? Entre contar uma boa história e analisar friamente. E essa tensão muda muito na Idade Média, certo? Com o pensamento cristão, Agostinho, por exemplo. Nossa, muda radicalmente. Para Agostinho, a história vira linear. Ela tem um começo, um meio e um fim. Tudo parte do plano divino. Ah, a ideia da cidade de Deus. Exatamente. Ele vê a história como essa luta entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, caminhando para um desfecho já escrito, o juízo final. O foco sai das lições humanas, tipo Tucídides, e vai para o desenrolar de um roteiro maior, transcendente. Interessante. Mas aí, pulando uns séculos, o material traz Vico com umas ideias bem diferentes. Vico é fascinante. Ele solta aquela frase, verum esse ipsum factum, O que quer dizer? que a gente conhece de verdade aquilo que a gente mesmo fez. Como a história é feita por humanos, a gente pode entender ela por dentro, sabe? E ele via ciclos também. As nações passavam por eras dos deuses, dos heróis, dos homens, e ele até alertava para um possível retorno à barbárie, o recurso, mesmo na época da razão. Nossa, isso bate de frente com o otimismo do iluminismo, né? Voltaire, Kant, eles viam mais um progresso da razão, da liberdade. Totalmente. E depois, no século XIX, a coisa explode com Hegel e Marx. Ah, sim. Hegel via a história como o espírito se revelando, sabe? Uma marcha da razão em direção à liberdade, teleológica, com um fim certo. E Marx inverte. Inverte. Para Marx, o motor não são as ideias, é o material, a luta de classes, como a gente produz as coisas. Mas ele também viu um fim inevitável, a sociedade comunista. Os dois, Hegel e Marx, viam um propósito claro na história, uma direção, bem diferente do Vico. Mas nem todo mundo embarcou nesses grandes sistemas, né? O material fala de Ranke, a busca pela objetividade científica. Exato. Ranke foi uma reação forte a isso. Ele dizia que o historiador tinha que mostrar o passado como ele realmente foi. Wie es eigentlich gewesen ist. Como assim, na prática? Bom, era se basear em documento, arquivo, fonte primária, ser imparcial, quase um cientista. Nada de impor uma teoria filosófica antes de olhar os fatos. Entendi. E no século XX, essa briga entre interpretar e ser objetivo continua. Continua, mas com outras roupagens. Na filosofia continental, gente como Heidegger, Foucault, o foco vai para historicidade. Historicidade. A ideia de que a gente é moldado pelo tempo em que vive. E também na narrativa, como a história é construída pelo discurso, muitas vezes ligado ao poder. Foucault, por exemplo, mostra como o discurso define o que é verdade em cada época. Aí já se questiona se existe uma verdade histórica única, neutra. E a outra vertente, a analítica? A filosofia analítica mais inglesa e americana, tipo Popper, Hempel, Collingwood, se concentrou na lógica da explicação histórica. Dá para explicar o passado com leis gerais, tipo ciência, como Hempel achava? Ou a história precisa de uma compreensão empática, um Verstehen, das intenções das pessoas, como dizia Collingwood?
O debate sobre causa e objetividade não morreu, então. De jeito nenhum. Continuou forte. E mais recentemente, essa ideia da história como narrativa ganhou ainda mais força, né? Com Hayden White. Sim, Hayden White é a chave nisso. Ele analisou como os historiadores usam, na prática, estruturas de enredo de literatura, romance, tragédia, comédia, para dar sentido ao passado. Como se fosse uma escolha literária. Exato. E essa escolha não é neutra. Ela molda como a gente entende o que aconteceu. É quase como se o historiador inventasse o sentido ou escolher como contar. Uau! Então, olhando para trás para essa jornada toda que o material descreve, a forma de entender o passado mudou demais. Começou buscando lições com Heródoto, depois vendo a mão de Deus com Agostinho, aí acreditando num progresso quase certo com Hegel ou Marx, tentando a objetividade total com Ranke, ativa que a gente cria, como Foucault e White sugerem. Exato. Pois é, a pergunta fundamental continua aí. O que a gente busca quando olha para o passado? A verdade dos fatos? Lições para a vida? Entender quem a gente é? Ou será que, no fim das contas, o jeito como a gente conta a história revela mais sobre o nosso presente, nossas neuras, nossas ideologias, do que sobre o passado que a gente tenta descrever? Forte isso. Fica a reflexão mesmo. Será que o jeito como cada época escreve sua história não é talvez um dos fatos históricos mais importantes sobre ela mesma? Para a gente continuar pensando. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.